6 de agosto de 2022, neste sábado, a igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, louvado seja Deus, mais uma manhã nos reunirmos para meditarmos as maravilhas da liturgia da igreja, uma bênção de Deus em nossa vida e nossa história. Hoje nós vamos meditar o evangelho proposto pela liturgia da igreja para esta festa litúrgica. É o evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28b ao 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos, mais íntimos de Jesus, são levados por Jesus à montanha para rezarem. Hoje, o Senhor também leva aqueles que lhe são favoritos. Sou eu, é você que está a escutar esta mensagem. Não fomos nós que escolhemos ouvir a Deus. Foi Deus que nos seduziu por primeiro. Jesus nos seduziu, nos chamou, nos escolheu para nos levar à montanha da sua presença e para nela cultivarmos a vida de oração. A vida de oração é algo imprescindível. Nós precisamos aprender a orar diariamente. E enquanto rezava, aconteceu aquele evento sobrenatural que é a transfiguração. Jesus ficou reluzente, branco como nenhuma mulher na terra consegue alvejar. Se nós queremos também ver os sinais de Deus em nossa vida, meus queridos, nós precisamos também aprender a sair junto de Jesus para a montanha
da experiência, da intimidade com Deus, que é a vida de oração. Queremos muitas coisas por parte de Deus, mas nós não escalamos a montanha com o nosso esforço, cedendo um tempo para buscarmos a Deus. Como vai acontecer? Não acontece. Você precisa ter um tempo para Deus. Você precisa ter um tempo para você e Deus. Você e Ele e ninguém mais. Ir a uma missa ao final de semana, diariamente, se possível. Rezar diariamente na sua casa em silêncio, ou familiarmente, ou conjugalmente. Porque senão nós não conseguimos ver a glória de Deus. Pelo contrário, aqueles que vão se deixando possuir pelo barulho do mundo, em vez de ver a glória da passagem do Senhor poderoso, começa a ver o seu fracasso. Meu querido, minha querida, você pode passar por diversas dificuldades, mas se você está na presença do Senhor no monte, da experiência, da intimidade, da oração, você se fortalece. Mas agora, se você não tem o hábito de estar na presença do Senhor, você vai fracassar, com toda certeza. Pedro diz a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui, porque é tão prazeroso ver a glória de Deus se mostrar. Mas Jesus diz: não, nós não podemos ficar aqui, é preciso voltar para a lida, a labuta, é preciso voltar para os desafios da vida. Mas agora vocês vão voltar para lá, descer o monte, deixar este monte revigorado. A vida da intimidade com Jesus Cristo nos fortalece. E nós precisamos disso para a nossa vida. Nós precisamos. Por fim, daquela experiência mística que tiveram aqueles apóstolos, Tiago, Pedro e João, eles escutaram a voz daquele que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Pai. E essa voz dizia, da nuvem, a voz dizia: este é o meu filho predileto, o escolhido. Escutai o que ele diz. Olha que bonito o que diz essa voz. Escutai o que diz o meu filho. Meus queridos, nós precisamos aprender a escutar a Deus, Pai, por meio da oração. Eu não sei como você está na sua vida espiritual, mas você precisa ter mais disciplina. Você precisa ser mais determinado nas coisas de Deus. Pegar o hábito de acender uma vela e rezar e agradecer a Deus pelas coisas boas da vida e pedir a Deus força para enfrentar os desafios. Você precisa aprender a ir à missa todo final de semana. Você precisa levar uma vida cristã responsável, porque senão você não vai se manter em pé e você não vai ver a glória do Senhor como esses apóstolos viram. Escutai o que o meu filho diz. E hoje Jesus nos diz: vamos subir ao monte, o monte da intimidade comigo. Venha comigo rezar ao Monte Tabor, que é a igreja, que é a vida de oração. Esse é o convite de Jesus, é a voz que Jesus, que ecoa de Jesus Cristo para nós hoje. Força e coragem. Um sábado abençoado por Deus, cheio da glória do ressuscitado, do transfigurado. Força e coragem. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.